Era 11 de fevereiro de 1926, lá no Canadá, na cidadezinha de Regina, que nascia Leslie William Nielsen, o cara que no futuro ia virar o rei da comédia pastelão. A primeira dama caiu. Cuidado. Ele veio de uma família humilde. O pai era um policial meio linha dura e a mãe era dona de casa. Inclusive, Leslie cresceu meio tímido porque o pai não era exatamente o mais carinhoso do mundo. Dizem que o cara era tão abusivo que por qualquer coisa batia nos filhos e até na esposa. Leslie cresceu num ambiente pesado, onde era mais fácil ouvir grito do que abraço. Para escapar disso tudo, ele se apegou à imaginação. Era apaixonado por rádio, adorava ouvir vozes e histórias, e foi aí que surgiu a vontade de atuar. Ele via aquilo como uma chance de sair daquela realidade dura e viver outras vidas. Para se ter uma ideia do cenário, o mundo ainda estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão ainda não tinha chegado. Aqui no Brasil, Washington Luiz assumia a presidência. Na cultura pop da época, o rádio era o Netflix daquele tempo. Todo mundo se reunia para ouvir música e histórias. O cinema mudo ainda dominava, e um cara chamado Charlie Chaplin fazia sucesso no mundo todo. Na adolescência, Leslie tentou seguir carreira militar. Ele entrou na Força Aérea Real Canadense, mas tinha um detalhe: ele sofria de perda de audição, e isso limitou muito sua atuação lá. Depois disso, ele foi tentar a vida como DJ e narrador de rádio, porque já tinha aquela voz marcante. Excuse me. But you can show it. I don't care. I just don't care anymore. These things don't bother me. E olha o contexto. O mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial, com notícias de conflitos chegando todo dia. No cinema, Casablanca emocionava geral, e na música, Glenn Miller fazia todo mundo dançar. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava no poder e o país vivia aquela vibe de economia voltada para o esforço de guerra. Depois de estudar arte dramática em Toronto e depois em Nova York, Leslie começou a trabalhar na televisão, que era um negócio super novo na época. Imagina, TV preto e branco, programas transmitidos ao vivo e qualquer erro ficava registrado na história. Ele começou a fazer pequenas participações e comerciais. No mundo era o início da Guerra Fria e a tensão entre Estados Unidos e União Soviética já começava a crescer. Aqui no Brasil, o rádio ainda era o principal meio de comunicação e o futebol ganhava força como paixão nacional. Em 1956, Leslie conseguiu seu primeiro grande papel no cinema. O comandante John J. Adams em Planeta Proibido, um clássico da ficção científica. Esse filme é considerado até hoje um marco do gênero, com efeitos especiais avançadíssimos para a época. Leslie, nessa fase, era o galã sério. Nada a ver com o personagem atrapalhado que todo mundo lembra hoje. Nessa época, Elvis Presley estava explodindo no mundo da música com Heartbreak Hotel. Já o cinema vivia a era dourada de Hollywood, com filmes grandiosos e astros imortais como James Dean e Marilyn Monroe. O mundo também estava no início da corrida espacial. No ano seguinte, a União Soviética lançaria o Sputnik, o primeiro satélite da história. Durante as décadas de 60 e 70, Leslie participou de uma infinidade de séries e filmes e quase sempre em papéis sérios. Policial, médico, militar, tudo com cara de galã disciplinado. Ele apareceu em O Barco do Amor, Columbo, Havaí 5-0 e várias produções do gênero. Enquanto isso, o mundo vivia mudanças enormes. Guerra do Vietnã, corrida espacial chegando ao auge com a ida do homem à lua em 1969, movimento hippie, Woodstock e o rock and roll tomando conta das rádios. No Brasil, a ditadura militar estava no auge e a TV em cores começava a chegar às casas. A primeira transmissão em cores na televisão brasileira ocorreu em 19 de fevereiro de 1972, com a transmissão da 12ª Festa da Uva de Caxias do Sul pela Rede Globo. Foi só em 1980 que tudo mudou. Leslie aceitou participar de uma paródia de filmes de desastre chamada Apertem os Cintos. O piloto sumiu e foi um sucesso absurdo. O mais curioso é que os produtores escalaram ele justamente porque tinha fama de ator sério. Então, ver um cara com aquela postura sisuda falando bobagem sem rir de si mesmo foi o segredo da comédia. O filme arrecadou milhões e virou um clássico instantâneo. Nessa época era o auge da música disco. Videogames como Pac-Man e Atari começavam a dominar, e o cinema tinha estreias como O Império Contra-Ataca. Em 1988, Leslie ganhou o papel que imortalizou seu nome, o detetive Frank Drebin, na comédia Corra que a Polícia Vem Aí. Era um humor escrachado, cheio de trocadilhos, quedas, expressões sérias e situações absurdas.
O filme fez tanto sucesso que ganhou continuações em 1991 e 1994. Os anos 90 começou com tudo. Michael Jackson, no auge, lançava em 1991 Black or White, que virou um estrondoso sucesso mundial. Rock de arena dominando rádios, computadores pessoais chegando às casas, e no cinema filmes como Pulp Fiction, Titanic, O Silêncio dos Inocentes, Jurassic Park, O Rei Leão, Clube da Luta e Matrix, entre outros, marcaram a década como uma das melhores safras de filmes de todos os tempos. Leslie Nielsen virou sinônimo de comédia pastelão. Ele participou de paródias como Drácula Morto Mas Feliz, Um Maluco Perdido no Espaço e mais tarde Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Os nossos amigos indígenas, tudo bem aí, gente? Mesmo com a idade avançando, ele mantinha a energia e o timing cômico perfeito. O mundo já estava na era da internet, celulares começando a se popularizar e a cultura pop mudando com o boom do hip hop. Filmes como Matrix e o surgimento dos primeiros videogames em 3D. Fora das câmeras, o Leslie Nielsen era um cara bem diferente daquele maluco das comédias. Na real, ele era super tranquilo, educado e até meio reservado. Muita gente se surpreendia com isso. Ele se casou várias vezes, foram 4 casamentos no total, e teve 2 filhas. Apesar da carreira agitada em Hollywood, ele sempre tentou manter a vida familiar mais discreta, longe dos holofotes. Um detalhe curioso é que ele adorava fazer pegadinhas. Onde ele ia, levava aquela famosa almofadinha de pum no bolso. Sério mesmo. Ele usava em entrevistas, reuniões e até em jantares chiques, só para ver a reação dos outros. Excuse me, I don't know whether I can do this. What's different about you and the real president? Nothing, just maybe 1 or 2 things. O humor dele não ficava só nos filmes, estava no dia a dia também. Nos últimos anos ele morou em Fort Lauderdale, na Flórida, e levava uma vida mais sossegada. Mesmo com a saúde se complicando no fim da vida, ele nunca perdeu o bom humor, fazia piada até no hospital. Então, por trás do ícone da comédia, tinha um cara simples, cheio de história e com um coração leve, mesmo depois de tudo que passou na infância. Em 28 de novembro de 2010, Leslie Nielsen faleceu aos 84 anos, vítima de pneumonia. Nesse ano, o iPad tinha acabado de ser lançado. O mundo já vivia conectado nas redes sociais e aqui no Brasil, Dilma Rousseff tinha acabado de ser eleita a primeira presidenta do país. Leslie deixou um legado gigante, mais de 100 filmes, séries e um estilo de humor que influenciou gerações. Ele provou que nunca é tarde para mudar de rumo. Passou décadas como ator sério, até que um filme transformou tudo e fez dele o mestre do humor bobo e inteligente ao mesmo tempo. E como ele mesmo dizia, se você não consegue rir de si mesmo, me liga, que eu rio por você. E aí, curtiu conhecer um pouco mais sobre a vida do Leslie Nielsen? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de lendas do cinema. Comenta aí embaixo qual filme dele você mais curte. E se quiser ver a história de outra lenda, manda aí também. Valeu por assistir e até a próxima!